Olá, muito bom dia, minhas deusas. Estamos aqui no nosso 6º dia do projeto 30 Dias de Reconexão. E é com muita alegria hoje que eu quero trazer esse tema que tem tudo a ver com o objetivo desse projeto, que é fazer com que a gente se reconecte com a nossa essência, para que a gente se volte para dentro, para a gente se conectar com o nosso Criador, com a nossa fonte criadora, e a partir disso é que a gente vai se conectar com o nosso propósito e saber para que a gente veio aqui na Terra. E nada mais precioso do que isso, do que a gente olhar para a história, né, para o que Cristo, o papel de Cristo aqui na Terra e o que ele, o que seu ato, a sua morte e a sua ressurreição tem a ver com tudo isso, da gente ter essa possibilidade de se reconectar com essa fonte e a gente poder transbordar os frutos do Espírito, que somente com Ele que a gente consegue. Então hoje eu quero te falar sobre a sua identidade em Cristo. E aí eu quero trazer reflexões para que você não fique aí presas nos rótulos que o mundo te colocou, que algumas pessoas da sua família, pessoas que você ama até, falou a seu respeito e você vem carregando esses rótulos, essa identidade falsa a seu respeito. E hoje eu quero te encorajar para que você se aproprie da sua verdadeira identidade, porque só aqui, é só nesse lugar que a gente consegue ter uma autoestima elevada, que a gente consegue ter autoridade espiritual, a gente pode ter mais confiança, clareza para tomar as nossas decisões, cada dia com mais fé. Então ontem falamos sobre fé também, né? Como que a gente pode fortalecer a nossa fé e ações práticas que você pode trazer para o seu dia a dia e assim você fortalecer a cada dia. E da mesma forma hoje, para que você entenda que a sua identidade é essa identidade em Cristo, você precisa de fé, você precisa acreditar, que foi o que eu trouxe ontem aqui. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para que você já se prepare aí. Estamos aí chegando aí quase num terço ainda desse projeto, tem muito pela frente, então vá compartilhando essa live. E se você está assistindo aqui essa live depois no YouTube, eu quero que você comente aqui suas percepções, aquilo que eu disse que tocou seu coração, comente, porque isso também faz você colocar para fora as suas crenças, as suas ideias que estão aí, e isso também vai facilitar o seu processo de cura e de libertação. Então, minhas deusas, eu quero já aqui começar falando qual vai ser o nosso tópico para embasar essa discussão, esse estudo de hoje, para a gente entender verdadeiramente qual é a nossa identidade em Cristo, e não naquilo que outras pessoas falaram. Então, qual vai ser o estudo de hoje? Hoje a gente vai trabalhar Gálatas, o capítulo 2, no versículo 20, que é onde a gente tem lá o que Paulo diz, né? O apóstolo Paulo falou lá: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Essa passagem aqui, ela é muito importante, porque quando ele fala aqui que eu fui crucificado juntamente com Cristo, ele está se colocando naquele lugar, e da mesma forma, quando eu e você confessa Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós também estamos nos colocando naquele lugar para que os nossos pecados possam ser perdoados. A gente precisa se colocar no lugar de Jesus Cristo, porque é como se a gente estivesse reconhecendo que aquela ação dele é suficiente, como o próprio Deus diz, que ele enviou o seu Filho amado para que pudesse nos livrar do pecado. Então, quando a gente se apropria dessa verdade, aí sim a gente está na nossa verdadeira identidade em Cristo, porque eu olho para o meu passado, entendendo que naquele ato, naquele momento da crucificação, eu deixei para trás aquela minha velha identidade de culpa, de rejeição, de medo, de tantas coisas que aconteceram na nossa vida, né? Cada um de nós tem inúmeras histórias. Então, independentemente do que você viveu,
naquele momento, naquele ato ali da crucificação, você teve essa libertação. E aí, somente depois que você se liberta, desses rótulos, dos traumas do seu passado, também das suas dificuldades em relação às suas emoções, os seus erros, qualquer circunstância que você observe na sua vida que não foi tão legal, você vai se desprender disso. E a partir desse momento é que você vai ter essa possibilidade de viver como uma mulher em Cristo, que essa é a sua verdadeira identidade. E o que é que isso significa na prática? É você ter autoestima elevada, é você ter clareza nas suas decisões, é você ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos de crescimento, onde te traz ali bons sentimentos, boas emoções, que você possa crescer a cada dia. E aí também, mais pra frente nesse projeto, eu vou até te falar também a respeito das suas amizades cristãs. Porque muitas vezes, quando a gente está nesse processo de mudança, da gente estar se reconectando com Deus, a gente está entendendo sobre a palavra de Deus, muitas vezes a gente tem várias dúvidas. E aí, se você for olhar ao seu redor, muitas vezes as suas amizades, aquelas pessoas que você convive, às vezes anos e anos de convivência ali, de amizade com essas pessoas, faz com que você se sinta travada para você passar a ser essa nova criatura. E aí, quando isso acontece, que você vai falar com alguém ali que não tem a sua fé cristã, fica até de brincadeira, de chacota pra cima de você, e você, como ainda está nova naquela fé, você ainda fala, meu Deus, será que é isso mesmo, será que não é? E você vai se enfraquecendo. Então, é muito importante que a gente busque ter amizades cristãs, a amizade de pessoas que estão ali na mesma fé sua. Porque aí as dúvidas, os ensinamentos, as coisas que você vai aprendendo, que você vai percebendo em você de mudança, você pode compartilhar com alguém que venha ali contribuir na sua vida e não te criticar, ficar te colocando para baixo e fazer com que você volte a ser aquela pessoa antiga, aquela velha criatura que você sabe que não está bom. Você sabe que a sua vida precisa melhorar, você sabe que essa sua sensação de vazio, essa desconexão que você sente, que você faz, mas parece que nada é suficiente. Essa sensação que você sente, você não quer permanecer. Mas quando você está no processo de mudança e você está no meio de amizades que não te favorecem essa mudança, isso vai dificultar ainda mais o teu processo. Porque já é um processo de, assim, eu não digo difícil, é difícil sim, mas além disso, é um processo desafiador. Porque a gente vem carregando crenças há quantos anos? Quantos anos você tem aí, você sabe. Quantos anos você veio carregando suas crenças de que o certo é isso, o certo é aquilo, e você começa a entender uma nova realidade, você começa a conhecer a verdade. E aí você olha para a sua vida e vê os ajustes que precisam ser feitos e você fala assim, meu Deus, eu não vou compartilhar isso não, o que é que as minhas amigas vão pensar? Só que não tem como, porque quando você confessa com a boca e acredita, né, crê com o coração, isso é mais forte do que você, o Espírito Santo começa a trabalhar em você e você começa a querer mudar, você não tem vontade mais de fazer aquelas coisas. De compartilhar, até mesmo de estar com certas amizades, você não quer porque não é compatível. Entendeu? Então, assim, é muito importante você estar em ambientes que vão favorecer essa nova pessoa que você quer se tornar. Então, esse ato aqui da crucificação de Jesus está nos mostrando isso, que nesse momento, quando a gente reconhece Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a gente está se colocando nesse lugar. E a gente também, nesse mesmo momento, a gente está se livrando daquela identidade falsa, daqueles rótulos que as pessoas colocaram em você e que você não crê. Mais para frente aqui hoje, nessa live, eu vou contar uma experiência minha que talvez você se veja nessa mesma situação. Porque aí você fala assim, Carla, não, mas eu sou filha amada de Deus, eu já creio em Deus, eu já creio que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Beleza, maravilhoso. E como é que você está em relação à sua vida no seu dia a dia? Você ainda é aquela mulher que fica se anulando nos relacionamentos para poder manter as suas relações? Você é aquela mulher que acha que precisa estar o tempo todo merecendo amor e atenção das pessoas? Você acha que você precisa estar o tempo todo ali
Você fala que você está certa da sua identidade, mas você fica ali se comparando com outras mulheres, se diminuindo, se criticando. E o pior e o mais comum é você não se perdoar pelas coisas do seu passado. Muitas vezes tem mulheres que entram nesse processo de cura, de começar a conhecer Cristo de verdade e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele, naquele momento em que você faz isso, que Ele está te libertando dos teus pecados, Ele está perdoando os teus pecados. Ele perdoou, Deus perdoou, que é perfeito, que criou toda essa dinâmica do universo, te perdoou naquele ato que você fez, mas você fica na teimosia de não se perdoar. Muitas vezes as dificuldades que as mulheres têm na vida estão relacionadas com isso, dessa falta de auto-perdão. Você tem até possibilidade, você vai lá, perdoa outra pessoa, aquela pessoa que te feriu, que te machucou, uma amizade, um relacionamento que não deu certo, você perdoa, mas você não se perdoa pelos seus erros do passado. E isso daí também é uma grande trava na sua vida. Porque lembra, eu já falei aqui em algumas lives passadas, que eu não lembro exatamente qual, mas eu sei que eu já falei isso aqui, a respeito do perdão de Deus. A gente precisa perdoar uns aos outros para que a gente possa ter acesso ao perdão de Deus. Só que perdoar uns aos outros também, a gente entra nessa conta, é se perdoar. Então você precisa sair desse lugar de ficar se crucificando o tempo todo por um erro que você fez. Se você já confessou, você se arrependeu verdadeiramente de coração, você confessou esse erro, você está liberta. Então não precisa ficar presa, porque quando a gente fica olhando só para os erros, para as falhas, para as nossas faltas do passado, isso nos enfraquece e faz com que a gente não tenha nem aquele ânimo de olhar para frente, de olhar para a vida, de olhar para o nosso propósito e começar a tomar ações que vão fazer com que a gente alcance isso. Então, minha Deus, aqui eu quero te lembrar a respeito dessa sua identidade distorcida, que muitas vezes a gente carrega, você, eu, se a gente não se policiar, a gente volta para aquele comportamento. É claro que a gente, na presença de Deus, buscando Deus diariamente, fortalecendo a nossa fé em Deus, e isso vai diminuindo. Daqui a pouco você vai ver que esses pensamentos destrutivos a seu respeito, com um falso testemunho, isso vai perdendo força, porque você está fortalecendo a sua fé. Por isso que o nosso tema de ontem foi para você fortalecer a sua fé. Então, se você não assistiu, eu peço que você vá lá no meu canal do YouTube e assista, porque é muito importante. Cada uma, como eu disse aqui desde o início, cada dia desse projeto dos 30 dias de reconexão é uma peça do quebra-cabeça. Então, se você chegou aqui, você está assistindo essa live, mas não assistiu as outras, eu recomendo que você volte e assista lá no canal. Porque isso vai fazer com que aquelas suas dificuldades, você vai ver, opa, isso aqui está me faltando, eu estou faltando a fé, então eu vou assistir essa daqui que vai melhorar. Ah não, eu não consigo baixar a guarda, eu não consigo me mostrar vulnerável, então deixa eu assistir essa live aqui. Então cada uma, ela vai ter um ensinamento e sempre baseado na palavra de Deus, não é coisa da minha cabeça. Não é o que eu estou inventando. Aqui é o que está na palavra de Deus. Então, é isso que eu quero que você declare todos os dias, que você não é seus traumas. Então, você pode falar assim, Deus, me dê força para confiar nessa minha nova versão. Eu não sou os traumas que eu vivi, eu não sou os meus erros do passado. Eu sou filha amada de Deus. Então, é você estar repetindo, declarando isso na sua vida. Porque a gente pode declarar a palavra e na nossa vida profetizar isso, porque isso vai fazer com que a gente se lembre. Porque isso aí tudo está no espírito, mas a gente tem uma alma onde estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, essa parte, ela oscila demais. Ela oscila demais o nosso pensamento. Hoje a gente está aqui, maravilhosa, nada me derruba. Aí chega no outro dia, você já acorda meio assim, aí a pessoa fala um negócio atravessado, aí você já fica assim, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Você começa a colocar em prova, né, em dúvida aquilo ali, aquilo que você estava tão certa no dia anterior. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos e fortalecer a nossa fé no nosso espírito, sabendo que Cristo, quem Cristo diz que a gente é. Essa que é a nossa verdadeira identidade. E não a identidade que as pessoas falam, os rótulos que as pessoas colocaram em você. E aí,
Eu até quero propor esse exercício para você escrever. Para você escrever aí, sou filha amada, liberta e cheia de propósito. Você escrever isso num post-it, num papel, em algum lugar para você colocar no seu espelho, ou sei lá, na sua Bíblia, onde você costuma olhar todos os dias. Esse lembretezinho, sou filha amada, liberta e cheia de propósito. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, escreva aqui nos comentários essa frase, essa declaração, porque isso é muito importante, você está reafirmando isso, para que você mesmo absorva essa verdade para a sua vida e você comece a viver com base nessa frase, nessa afirmação, porque isso é uma verdade que está aqui na palavra de Deus. E uma coisa também que eu acho interessante trazer, até tem a ver com essa identidade distorcida, é que muitas mulheres acabam caindo nessa cilada dessa autocrítica, de se sentir ali com baixo valor, não se sentir merecedora. Eu mesma já fui assim. Eu mesma já me relacionei várias vezes com pessoas que não me davam o menor valor, ficava ali me dando migalhas e eu ficava contando histórias para mim, para poder me manter naquele relacionamento, porque eu falava, se eu não ficar com essa pessoa desse jeito aqui, ninguém vai me querer. E aí eu falava que era por causa da cor da minha pele. E aí depois eu ficava pensando, eu tinha o cabelo alisado, né? Porque a sociedade disse que eu tinha que alisar o cabelo e eu achava que eu só podia ser aceita se eu tivesse o cabelo alisado. Depois que eu fui passando pelo processo de autoconhecimento e entendi que eu era boa, suficiente com o que eu tinha, como Deus me criou. E aí então eu decidi cortar meu cabelo, aí ficava com o cabelo curtinho, mas aí sempre fica aquelas dúvidas, né? Autoestima lá, eu não estava ainda muito, não conhecia Jesus, então assim, aquela autoestima muito fraquinha ainda. E aí eu ficava, não, fulano não tá se interessando por mim porque meu cabelo é curto, homem gosta de mulher de cabelo longo. A gente vai inventando história. E aí você olha para o lado, quantas mulheres de cabelo curto estão num relacionamento, relacionamentos bons? Quantas mulheres de pele escura estão em relacionamentos bons, saudáveis, felizes? E não era. Então assim, a gente fica se justificando, inventando história. Aí depois quando o cabelo cresceu, cacheado, porque o homem não gosta de cabelo cacheado. Então a gente fica inventando, porque quantos homens amam, acham lindo o cabelo cacheado? Então assim, não caia nessa cilada de você mesma ficar se depreciando, ficar aceitando migalhas para poder você se encaixar, achando que se não for assim, você não vai conseguir encontrar um relacionamento maravilhoso, um relacionamento onde ele te respeite, ele cuide de você. Então, para que você consiga acessar essas pessoas que estejam nessa mesma vibração, vamos dizer assim, porque a gente sim é energia e aquilo que a gente acredita é o que a gente atrai. Então, se você está muito firmada nisso, você vai sempre atrair pessoas que vão confirmar essa crença sua, de que você não tem valor, de que você não merece, de que você não merece um relacionamento. Quem é você para ter um relacionamento saudável? E principalmente se na sua família, seus pais, seus avós, tudo tiveram relacionamentos conturbados. É muito difícil você, sozinha, entender que você é merecedora. Por isso que a gente precisa estar entendendo o que é que Deus diz sobre nós, o que é que Jesus diz quem a gente é, porque aí sim a gente tem força para a gente se apropriar dessa identidade, se posicionar na vida e aí sim as pessoas certas vão se sentir atraídas por você. Então não caia nessa cilada, nessas historinhas de ficar falando que você é porque você é assim, você é assado e por isso você não tem um relacionamento, ou é por isso que você não tem uma amizade, ou é por isso que você não tem um emprego, ou porque você não conseguiu aquela promoção, nada disso. Quando você se apropriar da sua verdadeira identidade como filha amada, cheia de propósito, liberta de tudo que você já fez e aberta para as novas possibilidades, minha Deus, aí sim você vai poder viver a sua verdadeira identidade na sua vida, com autoestima lá em cima, com autoconfiança e sempre, sempre, sempre na dependência de Deus. Porque aqui o grande erro é quando a mulher começa a já ficar ali com a autoestima lá em cima, conseguindo as coisas que ela tanto desejou por anos e de repente as coisas começam a destravar, aí ela já começa a achar que foi ela que fez tudo ali sozinha, mas não. Sem Deus a gente não consegue nada. Então a gente tem que sempre, todas as nossas conquistas, a gente tem que honrar e glorificar o nome dele, porque é somente ele que nos permite viver todas as maravilhas que você
pode viver nessa terra aqui, sempre, 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 é para glorificar o nome dele. Então, quando a gente se apropria da nossa identidade, mas a gente está ali alinhada com o que Deus quer, com a nossa identidade em Cristo, não tem ninguém que segure a gente. E é isso que eu quero que você se aproprie, porque não tem crítica, não tem julgamento, não tem nada que vai te parar, que vai te fazer desanimar daquele seu projeto, certo? Então, eu acho que essa já foi a mensagem, e eu quero também fazer, já até falei isso, né? Mas como um desafio, todas as vezes que alguém testar a sua paciência, testar... Não, porque tem pessoas que fazem isso, né? Você tá ali, você chega no trabalho, feliz da vida, sorridente, e parece que tem pessoas que têm o prazer de testar ali sua paciência, e aí você mentalmente vai dizer assim, Cristo vive em mim e eu sou filha amada. Então, quando alguém vier tentar te desestabilizar, te tirar do sério, você vai falar, ó, Cristo vive em mim, eu fico em paz. E aí você reforça a sua identidade. Todas as vezes que isso acontecer. E aí daqui a pouco, minha filha, as pessoas falam e você só segue sua vida sem você ficar se importando com isso. Tá bom? Então, eu acho que a mensagem hoje aqui foi também... Toda vez eu tô falando que a mensagem está poderosa, mas tá, gente, não tem como. Todo dia tem uma coisa aqui, uma chave, que se a gente se apropria, se a gente começa a praticar, a gente já vê as diferenças na nossa vida. Então, o exercício de hoje, só para recapitular, é você escrever num post-it, aí num papelzinho, num lugar que você vai ter acesso todos os dias, você vai passar ali na porta da geladeira, sei lá. Você vai colocar assim, sou filha amada, liberta e cheia de propósito. Esse é o nosso combinado, e se você está vendo aqui pelo YouTube, coloca aqui nos comentários para a gente fazer essa declaração. E assim os céus poderem ouvir e fazer com que a gente ande nesse caminho. Certo, deusas? Então, eu quero finalizar aqui com uma oração, que é mais uma declaração, para que a gente possa abandonar, largar mão dessa identidade falsa que foi criada aí ao longo do tempo pelas pessoas, para que a gente possa, sim, reconhecer essa bênção que é esse sacrifício de Jesus que veio para poder nos libertar, para poder a gente viver livre desses pecados, desses erros, desses traumas do passado. Porque tudo, absolutamente tudo que você vivenciou na sua vida até hoje é uma forma de te preparar para o seu propósito. Então não se engane, não ache que foi injusto o que você viveu, por mais doloroso que tenha sido, enxergue isso, encare isso como uma preparação para você ser essa mulher que você é hoje, porque se você é essa mulher forte, determinada, que você, às vezes, até com medo, né? Porque a gente tem medo sim, mas mesmo com medo a gente encara os desafios. Se você é essa mulher hoje, é porque você passou pelo que você passou. E se você ainda não se reconhece como essa mulher, se aproprie disso. Olhe quantas batalhas você já venceu na vida. Porque a gente tem a mania de colocar os outros lá no pedestal e a gente olha para nossa história se colocando como pequenininha. Mas você não é pequena. Ah, Carla, mas eu não fiz uma faculdade, fulana lá fez uma faculdade, um pós-doc. E não é isso que vai determinar a sua identidade. Lembra que a sua identidade em Cristo é por quem você é e não pelo que você faz. Então não se diminua porque você acha que você não teve o estudo que você queria, você não tem uma profissão que você queria. Não caia nessa. Você tem essa verdadeira identidade aqui por ser quem você é e não por estar, por fazer, por nada disso. Certo? Então vamos orar, vamos nos apropriar dessa verdade para que a gente possa viver assim verdadeiramente debaixo das nuvens aí, né, dos céus de Deus, com a nossa proteção, com a proteção dele, para que a gente possa viver realmente essa alegria que é viver em Cristo. Então, vamos lá, respira fundo aí. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, por trazer a Tua verdade sobre a nossa verdadeira identidade. E pedimos, Senhor, tira de nossas vidas essa identidade falsa que a gente acreditou por muito tempo. Tira, Pai, esses rótulos que o mundo colocou na gente. E pedimos que o Senhor nos fortaleça com Teu Espírito, nos mostra a nossa verdadeira identidade diariamente,
porque sabemos, Senhor, que somos fracas, somos falhas, e vai ter dias que a gente vai estar fortalecida nessa identidade e tem dias que não. Mas com o Senhor, caminhando com a gente, isso vai ser possível. Então pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos mostre diariamente quem a gente é, para que a gente possa viver o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós aqui na terra. Em nome de Jesus te peço e já agradeço. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, para finalizar, os recadinhos de sempre, né? Amanhã temos mais nosso encontro, né? Amanhã é um dia especial, é um feriado, mas eu quero que você se organize para estar comigo. Se não conseguir estar aqui ao vivo, depois vai lá no YouTube, assista o vídeo, a live de amanhã, porque amanhã eu vou aproveitar o tema, né, da morte de Cristo para trazer um tema muito importante que você precisa fazer na sua vida, que é o título é Quando Tudo Parece Ter Morrido. E lá eu vou falar sobre a necessidade de algumas coisas morrerem na nossa vida para que a gente possa viver a vida verdadeira, com alegria, com senso de propósito, com entusiasmo, com aquela sensação assim de realização que todas nós mulheres precisamos. Não é só o sucesso que vai nos preencher, é a realização, é aquela sensação de dever cumprido. E você só consegue atingir isso quando você deixa morrer algumas coisas que já não fazem mais sentido. Então amanhã eu vou falar sobre isso e eu vou te esperar aqui 6h30 da manhã. E se caso você não possa, a gente se encontra mais tarde no YouTube, tá bom, deusas? Então, tenha um excelente dia, que hoje seja um dia iluminado, cheio de bênçãos. E hoje mesmo você já vai trabalhar se apropriando dessa nova identidade, essa identidade em Cristo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã, 6h30.